Salve, salve, galera nerd, salve, salve, galera nostálgica, Sérgio na área e meu amigo Pedro Biblioteca, vulgo algoritmo, vulgo robô, vulgo androide, vulgo sem alma e sem coração, ele já provou isso. Pedrão, qual é o tema de hoje, meu amigo? Como nós temos o nosso grande produto não brasileiro, mexicano, Chaves, eu tentei fazer a versão brasileira. Pra tentar fazer alguma coisa. Mas assim, hoje a gente vai falar, como a gente já falou no nosso antigo vídeo dos 30 anos do Chaves, se você quiser ver, vai estar aqui embaixo nos cards. Não foi só o SBT que tentou copiar descaradamente o Chaves. A gente também teve a Rede TV também que copiou, com um programa chamado que, Serginho? Miguelito. A turminha vai bagunçar as suas tardes. Miguelito, chegando pra aprontar. Só alegria. Estreia segunda-feira, 5:30 da tarde. Estreou no dia 17 de julho do ano 2000 um programa que seria a cópia escarrada de Miguelitos. Eles negaram. Não, de Chaves. Eles negaram, mas se vê claramente que é. Cara, assim, é tão descarado. Tudo bem, eles falaram que não, a gente copiou, viu o seu boneco, viu o seu César. Ou Vila César, ou a Vila do Tiririca. Mas não, gente, não. Olha só, eu vou dar uma sinopse para vocês. Olha só, um garoto pobre que vive numa aldeia e que se esconde dentro de um objeto, ele adora comer um hambúrguer, tem uma mulher que sempre briga com ele, e ela tem um filho mimado, o melhor amigo dele é um menino gordo e uma menina travessa, e tem um trapaceiro que não quer trabalhar. E também não paga os aluguel. Ele não paga aluguel. Ou não é? Tipo assim... Se eu fizesse essa narrativa agora pra vocês sem falar, vocês já acharam que eu tava falando do Chaves, cara. Mas não é. E tem outro detalhe. O Chaves morava no barril, ele mora numa caixa. Para completar o enredo do programa Miguelito. Miguelito também, ele foi produzido pela GTM de Gugu Liberato e também Câmera 5 de Elias Arão. Irmão da Sônia Arão. Sônia Abrão, né? Abrão. Arão. Elias Abrão. Elias Abrão, isso. Cara, assim, a gente sabe muito bem, hoje, aqui assim, fazer outra propaganda para SBT+, eu vi o documentário do Gugu. E o Gugu, ele arriscou muita coisa. Tanto que o Gugu... Ele fez muitas apostas. Ele fez muitas apostas, tanto que o Dominório do Gugu... vários outros cantores, o Gugu que lançava. Sim, ele era empresário de todos. De muitas coisas, principalmente agora disso. Só que, para vocês entenderem, o Miguelito seria produzido não pela Rede TV, mas pela Record na época. Levaram o projeto para a Record. Só que eu acho que a Record não quis e acabou indo na mão da Rede TV. Por quê? Porque na época eles criaram uma escolinha chamada Escolinha do Barulho, né, Serginho? Escolinha do Barulho, isso. Que era a cópia escarrada da escolinha era o multiverso da escolinha do professor Raimundo. Só que assim, a escolinha do seu Raimundo, ele tem uma porrada de multiverso. Não verdade. É só essa. Futuramente fala sobre isso. E a escolinha do Barulho tinha os personagens da escolinha do professor Raimundo. Que depois migraram para a Praça Nossa. A maioria. A maioria. Então, assim, quando eles fizeram isso, eles pensaram, por que a gente não cria uma versão alternativa do Chaves? E fizeram. Mas, cara, o impressionante é que, assim, fizeram 6 episódios. Não, fizeram 22 episódios, porém... divulgaram só 6. Só 6 foi pro ar. Em menos de uma semana, 6 dias que lançou e 6 dias foi cancelado o projeto. Por quê? Porque não bateu nem um ponto de audiência, não chegou a bater um ponto de audiência, por isso que foi cancelado. Caraca, cara, assim, eu vou confessar pra vocês, gente.
Na época eu não vi nada disso, sabe? É porque durou uma semana, Pedro, e o horário que passava era às 5h30 da tarde, ou seja, tinha muita coisa boa passando Melhor, nesse né? horário. Sim, tinha desenhos melhores, novelas melhores, programas melhores e que ninguém ia ver Miguelito, cara. Eu acho que 5h30 brigava com Malhação, porque era antes das novelas das 6. Como Sim, vai brigar sim. com Malhação Sim, nos anos sim. 2000? E Malhação era uma série, uma série de TV, não era nem novela, era uma série que durou mais de décadas. Era considerado uma novelinha, né? Novelinha para os adolescentes. Eu nem falo isso prejuramente, gente, porque eu assistia a Malhação. Eu vi muita Malhação. Então, assim, que na Malhação depois também dá todo um programa inteiro, porque começou com Malhação e virou no final escola. Mas isso é pro programa de Malhação. É verdade. Assim, então, Serginho, você pode nomear os nomes dos personagens, seus comparativos? Olha só, galera, pra gente, por favor? Eu anotei aqui porque eu realmente não lembro. Ninguém lembra, O que ninguém acontece? Mas, recentemente, vários episódios foram postos no ar pelo neto do Frodo. O Frodo, que era uma cópia misturada do Seu Madruga com o Professor Girafales, era tudo misturado, né? Então ele soltou esses 6 episódios completos. Então eles tinham a Lilica, que interpretava, era uma cópia escarrada da Chiquinha, a Dona Tita, que era a Florinda, tinha o Marquinho, que era o Kiko, né? O moleque travesso, dono da Dona Tita. Ele devia ter... Tinha um Bolão, que era a cópia do Nhonho. A professora, eles mudaram o gênero, botaram a professora Leopoldina, que era a cópia do professor Girafales. E tinha o Pitoco, que era o dono da venda da esquina. Só que a venda da esquina do Chaves, o cara quase não apareceu. Ele apareceu muito raro num episódio só. Sim. Mas lá eles tinham. Sim. E tinha também a Lua Galvão, que era a Dona Neves. Era uma versão da Dona Neves. Era uma versão da Dona Neves. E o personagem mais que veio de 2 universos. E tinha o Miguelito, que era o Chaves, né? E também tinha o cara que queria comprar a vila, Serginho. Tinha também esse cidadão também que queria comprar a vila. Não, gente, eu não recordo realmente. Era o seu Otávio, o seu cobrador. Otávio, né? Quase que eu falo uma palavra. Seu Otávio. Só que ele, ao contrário do seu Barriga... Ele não era dono. Ele não era dono, ele era um funcionário que queria tirar as pessoas de lá para construir um prédio. Normalmente eles querem construir um shopping, né? Mas aí muda. Ninguém sabia o que ele queria construir, porque na própria série não falavam. Eles falavam, vai ser um prédio, vai ser um shopping, vai ser uma casa, vai ser um bueiro. Ninguém sabia o que ia ser construído. Eu acho que a Rede TV deu mole, de repente, no horário. E outra coisa que a Rede TV também errou foi Ctrl-D, Ctrl-C, porque eles pegavam as histórias de Chaves e faziam umas adaptações toscas. Sim. Mas você via que era a mesma coisa, até os bordões eram parecidos. Pô, eles montaram um elenco bacana, por que não deram mais criatividade? Por que não criaram uma fora de rota, já que vai ser semelhante ao Chaves, com piadas novas, com histórias novas? Ou brasileiro um pouco, né? Ou brasileiro um pouquinho. O problema, cara, é que assim, eles tentaram fazer muita coisa. O Miguelito tinha até os 3 jeitos do Chaves. É verdade. Ele falava rápido como o Chaves falava, ele falava que não era culpa dele. A versão da Dona Florinda, que eu acabei de esquecer o nome, falou, a Dona Jojoca, falava que eles eram uma gentalha, não, era um povinho. A versão do Kiko, ele tinha um piripaque que trocaram. Trocaram. Veio do Miguelito ter o piripaque, quem tinha o piripaque era o Kiko. O Kiko dessa versão alternativa. Isso, a gente tá chamando de Kiko porque eu não vou lembrar o nome dos personagens. O Serginho falou, mas já acabou. É isso aí mesmo, é o Magrinho. Sim. Marquinho. Então assim, gente, o problema sabe qual foi? Assim, a gente vê o episódio, ele não tem a essência do Chaves. O Chaves, quando eles faziam uma cena de comédia, vamos dizer, dar o exemplo do bolo, porque tem esse episódio do bolo. É meia hora da galera mexendo no bolo. Meia hora da galera botando farinha no bolo. Era uma encheção de linguiça. Não né? é o Chaves botando o ovo no bolo, o ovo na mesa, quebrando, e o ovo rodando e caindo, ele não percebendo isso, sabe?
Podiam ter abrasileirado mais a história, poderiam ter pegado, fazendo referências mesmo. Uma coisa até que eu vou defender, a gente tem aquele especial que a gente falou do Chaves, e cara, aquilo dali eles trouxeram algum elemento novo. E lembrando também que o Chaves lá na Televisa, ele era feito para o adulto e para criança. Sim. Já o Miguelito tentou pegar uma pegada só infantil. Eu acho que eles erraram nisso também, né, Pedro? Sim, e porque também esse tipo de comédia aqui no Brasil ela pode até funcionar. Só que o problema é que a gente é tão marcado com Chaves que qualquer coisa que seja bem parecida com Chaves, se não tiver no mesmo nível e a se gente não tiver aceita. um tempero diferente, a gente vai fazer uma comparação, entendeu? É verdade. Uma coisa é você pegar uma mente brilhante igual a do Roberto Gomes Bolanes. Sim. E um diretor que criou isso aí, né? Ele criou não, ele copiou, Ctrl-C, Ctrl-V, né, Pedro? Sim, esse é o problema, entendeu? O problema não é você se inspirar nisso. É igual eu e o Serginho, a gente produzindo alguma coisa ou criando alguma história e tudo mais. A gente pode pegar as nossas essências, nossas histórias, nossas vivências, a nossa experiência e dar aquele tempero para aquilo. E pegar as referências e criar, mas criar, não copiar. Sim, é igual aqui no canal, vocês vêem de vez em quando nossos especiais que eu faço algumas aberturas, faço algumas coisas, mas eu tiro e faço referências naquele ponto, eu não faço uma cópia exata. Então assim, o que eu falo, esse é o problema. Eu acho que a Rede TV queria simplesmente pegar tudo, ele fez um checklist do Chaves, do Miguelito no caso. Menino pobre, vila... Mora numa caixa, não no barril. Tem uma dona nervosinha, ele tem amigos, cada um um é gordo, um é magro, o outro é mimado. Tipo, ele só pegou as características, ele não pegou a essência dos personagens. É verdade, talvez se pegue a essência, dava até certo um pouquinho. Mas galera, em 6 episódios não dá menos de uma audiência, é porque o produto não era bom mesmo. E eu nasci em 1982, era para me ter na memória esses personagens que surgiram. Mas infelizmente eu não lembro, não recordo, nem o Pedro recorda. Não, e por que não ficou marcado? Porque não foi... Cara, foi menos de uma semana, Serginho, a semana de 7 dias, cara. E detalhe, a Rede TV, na época que ela comprou a Manchete, ela manteve o nível quase parecido com a Manchete. Hoje não, né? Não, hoje a Rede TV tá lá, ninguém sabe nem que isso existe ainda. Nem pega na minha televisão, infelizmente. Mas mudou muito a Rede TV. Mas no início tinha uns programas bons, a TV Escolha, tinha vários programas bons. Hoje em dia não tem mais. E principalmente, se não fosse esse neto desse ator, tivesse liberado esses 6 episódios, talvez ninguém ia lembrar, porque só tinha só a abertura. Nem a abertura, a chamada. Só tinha chamada. Só tinha chamada. Então, assim, a sorte foi que até isso é bom, porque você vê o trabalho desses atores, né? Pelo menos você dá um reconhecimento para eles. Mas, assim, não marcou, gente. Isso é um exemplo muito bom de você fazer uma coisa que marca gerações. Dou outros exemplos como Michael Jackson, o próprio Dragon Ball Z, hoje em dia os Vingadores da primeira época. É o que a gente fala de vez em quando. Tem coisa que é tão boa que marca e passa o tempo. Rambo, Os Simpsons, Forrest Gump. Esses produtos marcam tanta gente, tantas suas histórias. Que são atemporais, né? Que atemporais, que você se conecta com isso, com esse sentimento. Não é porque é um produto bonequinho, como muita gente fala, ou é um produtinho, um brinquedinho. Não é isso. São as histórias que conectam com você. Você vai ver um filme, você vai se inspirar nisso. Você vai ver um filme, você vai estar passando naquele momento. Então você vai ver uma série e você fala, caraca, essa série, esse personagem lembra eu. Mas não porque o personagem tem que ser igual a você ou a mim, mas porque aquele sentimento que você está sentindo, você está passando por isso. Faltou a essência, né? Faltou a essência, cara. Faltou a essência do que tinha o Chaves. O Chaves não é... Se o Chaves era a referência, a essência, por que então não fazer uma homenagem tão bonita, né?
trazendo a qualidade, as piadas bem colocadas, o jeito que o Robolones trabalhava, por que não trouxe esse estilo? Sim. Talvez esse tempero que faltava, né? Não é copiar, mas é abraçar o estilo e fazer algo parecido que as pessoas gostem também. Sim, ter pesquisado e descobrindo sobre isso. E por isso que a gente vê o que o Chaves acertou e o que o Miguelito errou. A essência do programa. Não tinha a essência. Mas valeu a pena pesquisar, valeu a pena trazer esse vídeo para vocês. Isso não é um ataque nenhum contra os roteiristas, nem muito menos contra os personagens, nem contra os atores. A gente está pontuando tecnicamente o que a gente acha que poderia ter dado certo se eles fizessem de outra forma. Mas de qualquer forma, é a nostalgia, é uma viagem no tempo, é relembrar. Obrigado se vocês ficaram até aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar aquele like. Valeu, galera. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.